Fala galera, bom te ver por aqui mais uma vez. Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Bom te ver, não quero tomar o teu tempo, você já sabe que é praxe aqui a gente já entrar logo no assunto, conhecer o entrevistado, mas curte aqui o canal, comenta, compartilha, porque deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a convidada desse podcast tem a minha admiração, o meu respeito. Entrei no mercado imobiliário só ouvindo coisas boas dela e depois de mais de 6 anos no mercado, ainda só escuto coisas boas. E hoje, deixa eu te dar uma dica antes de eu mostrar quem é essa convidada. Pera aí, ela é ruiva que nem eu. Imagina o peso desse podcast de hoje. 2 ruivas na mesa. Muito conteúdo bacana, mercado imobiliário, de Brusque, história, informação. Vem com a gente. E eu acho que você já sabe quem é essa convidada. Meus amigos, a convidada de hoje é ela, a ruiva da Amo, a Carol da Amo. Carol, muito bom dia. Bom dia. Gente, depois de uma apresentação dessa, eu acho que eu me levanto e vou embora. Vou chorar. A minha autoestima, ela já está enchida aí por pelo menos um mês, né? Eu encerro o dia de hoje já. Pode fechar o podcast, é isso. Mas eu quero levantar um alerta, eu quero saber quem dos teus entrevistados te subornou com docinho caseiro até hoje. Abre a câmera aqui, docinho da dona Marildes aqui, ó, caseirinho, amanteigado, vai estar aqui no nosso podcast rolando enquanto a gente conversa. Carol, muito obrigada. Prometo que a gente vai detonar esse docinho para devolver a Tupperware para ela. Foi a minha primeira requisição antes de chegar, o pote e volta, né? Clássico. Amigos, parcerias, mas potes à parte, né? Muito bom, Carol. Obrigada por topar o convite. Nossa, eu fiquei encantada. Tu havias abrido é ótimo, né? Havias aberto uma caixinha de perguntas, acho que faz uns 15 dias, né? E eu fiz questão de elogiar o teu trabalho, porque a gente sabe tudo que está por trás dessa produção aqui. Comentamos um pouquinho na hora que chegamos, né? E me sinto muito lisonjeada, né? Trabalhamos no mesmo setor, em empresas distintas, mas nos vendo muito mais como parceria do que como concorrentes em si. Muito legal essa oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre mim e a gente trocar um pouquinho de ideia aí do mercado brusquense no que eu puder ajudar com conhecimento. Com certeza. E, Carol, me conta que a gente já conversou, já atendemos juntas, mas eu nunca tive a oportunidade de ficar assim, frente a frente contigo. Certeza que vai ser uma aula, mas poxa. Me conta a história da Carol da Amo, a história da Amo. Quero saber enquanto eu vou comer o meu docinho. Fique à vontade. Então, como é gostoso a gente falar da gente mesmo, né? E contar um pouco da nossa história, né? A minha história, ela se confunde muito com a história da imobiliária, né? A imobiliária Amo, ela foi fundada pelo meu pai em 85. Esse ano nós completamos 39 anos. O nome Amo são as iniciais do nome dele, Ademar Manuel de Oliveira, e os 4 corações, que são a nossa logo, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Hoje, né, o meu pai nos deixou vítima de um câncer já faz 9 anos, e hoje permanecemos na empresa, minha mãe, meu irmão e eu. Né? Eu sempre brinco que a máfia está unida. Como é que começou, né, Jéssica? O pai e a mãe, eles sempre nos levavam para os atendimentos, sempre, né? Era uma estrutura diferente do que é hoje. Era meu pai, minha mãe, e depois depois de um tempo, uma secretária. E era muito comum um atendimento fora do horário, enfim. Então, eles nos levavam junto mesmo, né? A gente não estava na escola e ia com eles. E despertou esse interesse pela profissão, porque era uma realidade nossa, né? Trabalhar com isso e ver o trabalho deles nesse sentido. E a gente começou a gostar do que estava ali, tanto o meu irmão quanto eu. Na época do final do colégio ali, quando a gente já estava com 13, 14 anos, na época era o 2º grau, né? Revelei minha idade agora. A gente já fazia muita coisa na empresa, né? Na época podia, né, Jéssica? A gente fazia, por exemplo, serviço de banco, né? Hoje a turma aí que é dos 2000 pra cá, nem sabe que a gente ia no banco todo dia. Botava pastinha embaixo do braço, pastinha preta, né? Sim,
sim. O extinto BESC, né? A gente passava horas lá dentro, né? Então, a gente já tinha uma carteira considerável de locação, aí eu tinha que fazer todos os dias os depósitos do aluguel, a gente ia na Celesc, enfim, já desde sempre. Logo que eu entrei na faculdade, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio fora da imobiliária. Foi muito bacana, foi muito bom e serviu ainda mais para eu ver o quanto eu gosto da imobiliária. Fez faculdade do quê? Então, vamos lá. Eu sempre tive pai trocínio e mãe trocínio na questão dos estudos, assim, sem limites. Eu tenho 2 graduações e 2 pós-graduações. Ô, louco! Sempre voltadas para a área imobiliária. Então, a minha primeira graduação foi em Direito, na Unifeb. Super recomendo, é uma instituição fantástica. Logo que eu estava no final da faculdade, surgiu uma pós-graduação em Direito Imobiliário pela Univale, em Biguaçu. Eu não sei se Itajaí já tem essa pós também, então eu fazia essa pós lá. Foi muito legal. No final, porque foi grudando uma coisa na outra, foi aparecendo. No final dessa primeira pós, a Unifeb abriu um curso de tecnólogo em gestão imobiliária. Foi a primeira e a última turma, acabou não seguindo. Mas pensa num curso que foi maravilhoso. Sério? Essa turma mais antiga dos corretores, todos fizeram faculdade comigo. César Moresco, Dona Terezinha Baron, o Horst Heinig, o Binho Baron. Então, assim, eram pessoas... A Merci, esposa do Horst... Então, eu dizia assim, que a gente aprendia muito mais no compartilhamento de experiências na aula do que na aula em si. Foi muito legal, muito. E aí, no final dessa faculdade, acabou abrindo aqui em Balneário Camboriú um curso pelo IBEST, Instituto Brasileiro de Estudos. Na época eu não conhecia, mas recomendo também, porque foi uma experiência ótima. Eu fiz pós em Direito Notarial e Registral, né? E foi muito legal. Eu era a única corretora da turma. E eu consegui entender um pouquinho do outro lado do balcão, porque a grande maioria dos alunos, eles eram já cartorários ou quem estava concursando para cartório, porque no concurso para cartório ele é de provas e títulos, né? Então, tu teres uma pós na área, acaba te dando pontuação para o concurso. Então, o pessoal fazia. Mesmo quem já era cartorário, mas queria pegar um cartório melhor e tudo mais, acabava fazendo. Então, a gente trocava muita ideia. E aí, como eu era a única do outro lado do balcão, eu pensava, pô, mas então é por isso que eles me pedem toda essa documentação? Ah, eles têm responsabilidade sobre isso, sobre aquilo outro. Então, foi muito legal. Enfim, aí estudando, fiquei na imobiliária, comecei na locação, então primeiro como estafeta mesmo, depois atendimento. Sim, né? Que massa. Né? E aí depois demonstrando imóveis da locação, a parte de vistorias, eu passei por todo o processo. E aí ocorreram as primeiras vendas. Mas como, Carol? Mostrando imóvel de aluguel, né? Eu tenho um caso clássico. O primeiro imóvel que eu vendi era um apartamento que a gente foi mostrar de locação. E aí o cliente olhou para mim, tá, Carol, e se eu quiser comprar? Aí eu me lembro que eu olhei para ele e disse, a gente vai te vender, mas tu tens que ir lá na imobiliária falar com a minha mãe. E aí, eu não cheguei nessa parte ainda. Não cheguei, não tô lá ainda, né? Que era o policial Moacir, nosso cliente até hoje. Nossa, você lembra até? Não lembro, ele e a Lu. Não tem nem como perguntar quanto tempo tu tá no mercado. Eu tô direto na imobiliária, tempo integral, desconsiderando aquela parte que era da época da escola e tudo mais, eu tô 24 anos lá. Nossa. Dia 1º de fevereiro fez 24 anos. E aí, até hoje, o Moacir e a Lu são nossos clientes e foi o primeiro imóvel que eu vendi. E aí se mesclava muito, né? A gente teve algumas fases da nossa vida em que o meu pai ficou muito doente e aí a minha mãe, sempre muito parceira dele, acompanhava ele em médicos. Eu me lembro claramente uma época que eles chegaram a ficar 40 dias fora. E eu me lembro assim da minha equipe. Nós não tínhamos uma equipe tão grande quanto hoje, mas já tínhamos uma equipe que todo mundo ficava lá no horário do almoço, depois do horário, para a gente dar conta, porque via do empenho e tal, né? Então isso meio que me obrigou a entrar nas vendas mais a fundo, assim, né? E aí, depois do falecimento do pai, a gente fez um trabalho muito legal, até para quem trabalha em empresa familiar, eu queria deixar essa dica. Para a gente funcionou muito bem, né? Porque nós tínhamos uma situação em casa, meu pai ele era muito pulso firme. A última palavra sempre era dele.
Então, isso trazia os malefícios de repente, a gente nem sempre poder dar a nossa opinião, mas isso nos trazia um benefício secundário, que era a tal da coisa. Se não der certo, mas foi ele que decidiu, ele não me deixou participar da decisão, a culpa é dele. Né? E quando o pai faltou? Né? E agora? Né? Porque a gente sempre gostou de comprar terra. Será que comprar tal terra era bom? Será que se vendia? Será que executa outro empreendimento? Enfim. O nosso primeiro trabalho assim de consultoria foi logo depois do falecimento do pai, uns meses depois. Nós procuramos o seu Luiz da Lareon, até gosto de falar o nome porque claro, ele trabalha com isso, ele é fantástico, ele é o dono da escola Lareon, ele e a dona Marise, ele é parapsicólogo. E ele nos ouviu, a gente foi a algumas reuniões com ele e a gente traçou uma divisão dos trabalhos na imobiliária. Então, sabe aquela história que não, né, muito cacique para pouco índio, né? Então, cada um cuidaria de um setor. Eu brinco que a máfia tá unida porque o dinheiro vai tudo num bolo só, mas cada um cuida de uma coisa, né? E aí ficou definido que eu cuidaria do setor de vendas, que eu teria a minha equipe de vendas, minha mãe o setor de locação, né? Então hoje ela tem uma equipe bem grande da locação, a locação ela demanda uma mão de obra maior, inclusive, e a gente já executava loteamentos, né, antes do falecimento do pai, e toda essa parte hoje ficou com o meu irmão, né? Então, foi o caminho, assim, a trajetória que a gente cumpriu, né? E é muito legal, assim, porque a gente vê a evolução da empresa, né? Logo depois dessa consultoria, veio a ideia, né? Então já dividimos os trabalhos, show, como é que a gente vai fazer, né? Porque a empresa já ia muito bem, obrigado, né? Nós nos damos muito bem em casa, né? Não quer dizer que a gente não discorde, pelo amor de Deus, porque ficar com alguém que concorda contigo também o tempo todo é uma chatice, né? Justo. Não é? Tem que ter um molhinho, né? Mas só, até te cortando quando tu toma teu cafezinho, como é bacana, porque antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu também vim de uma empresa familiar. Minha mãe, eu não sabia. Minha mãe tinha uma empresa de pijamas, enfim, né? E muitas vezes quem tá de fora diz assim, ela só tá ali porque é a filha da dona. Pelo contrário, ela me fez passar por todas as etapas que tu também passou. Eu comecei etiquetando pecinha, etiquetando pijama, embalando pijama, eu embalei pijama. Fui para o desenvolvimento, do desenvolvimento fui para o faturamento, aí que eu cheguei no comercial. Então, é uma jornada até você organizar tudo, né? Aí o bichinho das vendas te picou. Me picou. O bichinho das vendas é danado, né? Aí eu descobri que tá no sangue. O bichinho das vendas, ele é danado. E aí, a gente, enfim, já tinha então dividido os setores, né? Que cada um cuidaria. Desde então, nós temos uma reunião semanal, às sextas-feiras, 8h30 da manhã. Quem me conhece sabe que nesse horário eu não estou disponível. Faça chuva, faça sol, mesmo que a gente tenha um único assunto para falar, nós fazemos a reunião e aí é ali que a gente compartilha as dúvidas que a gente tem. Claro, cada um tem autonomia no seu setor, mas dúvida sim, né, Jéssica? Poxa, estou precisando contratar mais alguém, né? Ou, poxa, vamos fazer uma ação de marketing diferente, a gente compartilha entre a gente e tal, então funciona muito bem. E aí veio a ideia, na época, de trazer uma consultoria específica na área imobiliária, para a nossa imobiliária, para a gente se ver fora, né, desse universo familiar, né? Na época, nós contratamos o Rosalvo Barreto, foi uma experiência... foi muito legal. O Rosalvo tinha tido, ele já tinha prestado consultoria para o seu Júlio, da Júlio Imóveis, por muitos anos, e ele tinha ficado também muito, eu não vou saber te dizer o período, mas ele ficou bastante tempo também na Moresco, né? Então, assim, a gente via que as empresas, a Moresco tão familiar quanto a gente, né? Que eles tinham tido uma evolução muito grande, né? Tinham ganho projeção ali. E foi muito legal, foi uma virada de chave. O Rosalvo ficou conosco 3 anos, né? Foi muito bom, nos abriu um universo até de cursos e contato com outras imobiliárias. Mas a gente vê, e eu não sei como é lá na tua imobiliária, mas como é que a gente sente, né? A consultoria, ela é cíclica, né?
E não é que o consultor não seja bom, é que chega talvez um momento que nem o consultorado talvez evolui mais, ou talvez precisa de um puxão de orelha a mais, e o consultor também. É normal, né? E aí a gente sentiu que estava um pouquinho diferente, enfim, e a gente acabou encerrando, depois do 3º ano, havia o período da renovação, e a gente encerrou o trabalho com ele. E a gente viu que não tinha mais como retroceder, né? A consultoria hoje, ela faz parte da Amo. Ah, mas vocês estão 39 anos no mercado, vocês não sabem tudo ainda? Não. 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 Todo dia. A gente aprende uma coisa nova. Todo santo dia eu tô aprendendo alguma coisa, sabe? E aí agora? Vamos ficar órfão? Não. Vamos ver, vamos pesquisar. Daí, na época, pintou um congresso em Floripa sobre locação. E minha mãe e meu irmão foram, na época, no congresso. Meu irmão voltou, Carolina, temos uma nova ideia, vamos pesquisar, conheci uma nova empresa. Na época, a cúpula estava iniciando com o Rodrigo Werneck, que é o dono, né, que hoje é a nossa consultoria. E aí nós começamos, então, as tratativas e hoje eles já estão conosco há 3 anos. Que legal. E é muito legal, porque assim, como é que eu digo que a gente está lá dentro da Amo, né? Eu tô eternamente tendo uma máquina de lavar. Eu nunca tô em homeostase, assim. A gente tá sempre mudando alguma coisa. E essa consultoria da cúpula, ela trouxe daí um novo estágio para Amo, que foi o meu irmão vir como CEO da empresa, né? Ele ter um cargo estratégico dentro da empresa, né? E que foi muito bom. Por quê, Jéssica? A maneira do meu irmão se comunicar é muito fantástica. O meu irmão, ele pensa muito antes de falar. Eu já não, eu falo antes de pensar. Nossa! É mesmo? Nossa. Ele pensa, ele tem uma visão estratégica. Depois da vinda dele como CEO para a imobiliária, a gente não parou. A gente trocou de sistema. Meu Deus, gente, não sei aí quem está pensando em trocar de sistema. É um processo doloroso, né? Desafiador, né? Trocamos de sistema. Na época, nós gostávamos muito do sistema que nós trabalhávamos, porém, por uma questão financeira de repasse das locações, a gente acabou trocando de sistema. Trocamos de site, né? Porque a nossa querida internet, ela vai interpretando de maneiras diferentes as chaves que tu tens no teu site. Ai, mas o meu site é lindo, sim. Mas se ele não conversar com o Google, tu não vai ser visto. E aí tu vai gastar horrores de patrocínio. Então, trocamos de site, trocamos de contabilidade, trocamos de agência de marketing, fizemos a reforma da imobiliária, né? Carol, mas reforma, já não estava bom o escritório de vocês? Para mim estava ótimo. Eu me acho muito reticente à mudança. Eu sou uma pessoa... Nossa, Jéssica, eu me acho muito reticente à mudança. Carol, você é virginiana? Canceriana, dramática, né? É mesmo? Nossa, dramática, vitimizadora da sociedade, total, né? E eu sou muito reticente à mudança. Hoje eu penso, como é que eu vivo sem... Eu não vivo mais sem o meu sistema, né? E a reforma da imobiliária, né? A imobiliária já é a minha primeira casa. Eu tô muito mais horas lá dentro do que eu tô na minha casa em si, né? Mas eu não tinha mais vontade de ir embora. Porque a gente fez um jardim e uma iluminação noturna. Isso trouxe um conforto, trouxe espaço para os meus corretores. Então, assim, tudo isso graças ao meu irmão, que encabeçou essa jornada. E aí te deixou mais livre para vender? Para vender e para, mais do que isso, né? Para eu crescer como gestora. Que eu penso que hoje, se tu me perguntares, Carol, em que estágio que tu estás hoje da tua profissão? Jéssica, eu adoro vender. Eu não sei fazer outra coisa, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal mudando drasticamente de carreira. Eu admiro isso. Eu admiro muito, porque tu fazeres algo por tantos anos e, de repente, tu virar uma chave, tu 180 graus e tu fazer algo totalmente diferente. Eu não me imagino, né, fazendo outra coisa. Mas eu vi que eu precisava também evoluir como gestora com a minha equipe, né? E que a minha equipe conta comigo, sabe? Eles contam comigo. Ô, Carol, cara, preciso me dar uma ajuda aqui. Às vezes a gente não sabe. Eu tenho uma assistente, a Ingrid, né, que faz a parte documental interna pra gente. Isso foi algo que a gente também tem faz poucos anos, né? Eu devo ter assistente na parte de vendas uns 4 anos só. Eu fazia tudo. É um defeitão meu.
Caramba do céu, como tu dava conta, mulher? Então, porque eu achava que só eu podia fazer, né? E aí cada reunião da família que a gente tinha sexta-feira era a mãe e o Eduardo. Carolina, é um absurdo. Ontem à tarde, tu ficasse a tarde toda fora, tavas onde? Eu falei, cara, cartório. Ela disse, não tem cabimento. Não tem. E até que a gente contratou a nossa primeira assistente, ficou conosco 2 anos e foi ótimo. E hoje a Ingrid está comigo 2 anos, né? Eu gosto da parte burocrática. Eu gosto, eu estudei isso, eu gosto, eu curto ir no cartório, eu curto ir no registro. Não quer dizer que eu não possa ir, né? A gente teve agora algumas mudanças nas escrituras, na virada ali de maio. Ah, mas eu fui a primeira a botar o caderninho debaixo do braço e ir lá no cartório conversar para entender. Mas eu tenho uma pessoa hoje do meu lado que faça tão bom quanto, ou talvez até melhor do que eu. A Carol aprendeu a delegar. Ainda preciso melhorar mais, mas eu acho que foi um grande passo, né? E hoje o desafio que eu tenho é melhorar na questão da gestão, né? Em que sentido, né? A gente tem então, a gente está com a cúpula hoje e quando a gente pega uma empresa de consultoria, até é legal compartilhar com o pessoal, né? Porque uns anos atrás eu também não imaginava como é que funcionava, né? Gente, eles não nos assustam de imediato, tá? Eles não chegam lá na tua empresa com um livro desse tamanho dizendo, olha, tem que cumprir tudo que está aqui. Não funciona dessa forma. Eles vão gradativamente. Até porque se eles falassem tudo que eles querem fazer na primeira semana... Tu desiste? Não, desiste. Desiste, porque parece que a gente não vai vencer, né? Então, hoje, a gente a gente fez muita coisa, né? A gente, por exemplo, descrição de cargos, né? De repente, tu vai me dizer assim, meu, Carol... vocês perderam tempo fazendo isso? O que isso te agregou? Tu ganhou mais comissão por isso? Tu alugou mais por isso? Não. Mas cada vez mais tu otimiza os teus processos. E tu vai criando uma cultura organizacional dentro da tua empresa, né? Perfeito. Como que eu vou fazer que aquela minha atendente de locação, porque ela é humana, eu não consigo que ela sozinha alugue 50 imóveis por mês. Eu não vou conseguir. Mas eu consigo otimizar o trabalho dela, porque ela já tem inúmeras qualidades. Se eu otimizar o processo dela, ela vai locar mais. E aí, consequentemente, ela ganha mais, porque é comissionada, e a empresa também. Né? Então, a gente começou a cuidar dessa parte dos processos, né? Mais a fundo na locação, né? Porque realmente a locação ela tem muitos processos, da captação do imóvel, a entrega da chave para o cliente, depois a vistoria de saída. Então, realmente engloba muita mão de obra. Né? Não é à toa que não são todas as imobiliárias que trabalham com locação, né? E a gente super compreende, porque o aluguel ele é danadinho, ele tem uma situação. Gente, só um parênteses. Ela me perguntou se eu queria café na caneca ou gin. Só para vocês terem uma ideia, são 10h05 da manhã. Ela não tá na gin, tá, gente? Ela tá no café mesmo. Isso é uma nota de rodapé. A locação, ela é danadinha. Tu tens uma equipe, né? Aquela tua equipe, ela vai rodar legal, né? Vamos supor, tu tens 3 funcionários ali. Ela vai rodar legal até os 200 imóveis. Quando tu chega nos 200 imóveis, tu tá no teu limite produtivo. É o que eu falei, são humanos, né? Essa história de que a inteligência artificial ia substituir corretores, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 100 anos, ok? Atendimento humano é essencial, seja para locação, seja para venda, seja em uma série de setores. Ao tocar uma alma humana, seja só mais uma alma humana. Né? Eu não sei se tu lembras, uns anos atrás, porque a profissão de corretor vai terminar, vai nada. Enfim, e aí quando tu chega ali nos teus 200 imóveis, para tu dar aquele upgrade, a empresa precisa investir, ela vai ter, não sei se é essa a expressão, um prejuízo momentâneo, porque ela precisa aplicar capital para contratar mais pessoas, de repente contratar um sistema novo, talvez comprar mais um veículo, e aí para aí sim a carteira crescer de novo. Aí a carteira cresce. Aí com aquela estrutura tu vai até de repente os 400, 500 imóveis. Quando tu chega nesses 400, 500, tu tens que tirar dinheiro do bolso novamente. Então, ou tu estagna, né? E o medo de estagnar é retroceder, né? Ou tu vais numa eterna evolução e sempre aplicando mais para fazer essa carteira crescer. Enfim, então, a gente foi fazendo o estudo desses processos na locação e a gente já chegou bem longe ali.
E hoje a gente está numa fase interna muito interessante. Locação já está nessa fase desde o ano passado. Eu agora em vendas comecei a aplicar a partir de janeiro. Aquela coisa que eu comentei contigo, que eu sou muito reticente a mudanças, que é um relatório esmiuçado do que entra e do que nós gastamos. Ah, mas Carol, eu sei quanto eu ganho. Eu também sabia quanto a empresa faturava. Mas eu não tinha uma clareza do teu custo de aquisição de cliente. Perfeito. Porque o que a gente pensa? Ah, eu peguei um imóvel para vender. Legal, vou lá fazer o meu vídeo, vou pagar a agência de marketing ou vou eu mesma fazer, né? Poxa, tu comentou que tu mesmo faz as edições do teu vídeo. Coisa fora de sério, eu não tenho esse conhecimento, né? Mas quanto tempo te toma? Não, Carol, tantas horas do meu trabalho, tanto de patrocínio que eu botei no Google, me custou R$1.000 para vender o imóvel. Custou nada. Põe na ponta do lápis. A gente se assusta com a despesa fixa que é para ter uma empresa, né? Eu comentei contigo, nós tivemos agora faz uns 15 ou 20 dias num congresso em Curitiba. A nossa empresa sempre busca... conhecimento. Sempre. Depois eu até quero dar uma dica para os corretores de um acesso a conhecimento grátis bem legal. Taca de pau. E aí a gente foi nesse congresso e aí realizado pela cúpula aberto ao público, né? Inclusive... Foi aonde? Em Curitiba. Curitiba. O nome do congresso é Cúpula Summit. Ele vai estar, acho, na 4ª edição, já é maio do ano que vem. Eles abrem a venda do ingresso, se eu não me engano, a partir de janeiro ou fevereiro. Quem puder ir, vale a pena. E assim, vale a pena para o construtor, para o corretor, para o imobiliarista, vale a pena. A gente recebe bastante conhecimento lá. E uma das palestras que eu assisti trazia uma informação muito interessante. Apenas uma a cada 4 imobiliárias tem lucro na operação de vendas. Eu já me mexi na cadeira, eu falei, mas como assim, né? Não pode. Não é possível. E ele me trouxe mais uma informação, que dessa uma entre as 4 que trazem lucro, a cada 5 dessas, apenas uma ganha 20% ou mais de lucro. Né? E por que é legal a gente ter esse tipo de informação? E por que eu estou buscando uma granulação tão esmiuçada hoje das minhas despesas, do quanto custa a cadeira do corretor? Né? Por quê? Para eu ter um argumento com o meu cliente, né? Quando o cliente, de repente, quiser brigar na comissão, quando o cliente quiser botar o imóvel dele acima do valor de mercado, sabe aquela coisa? Poxa, eu não estou com pressa de vender. Amigão, tu sabia que, em média, no Brasil, o imóvel leva 18 meses para ser vendido? O cliente já faz assim, né? Então, aí tu imagina fora do preço. Fora do preço, né? Então... E tu pega imóvel quando o cliente fala, tipo assim, sei lá. Que pergunta de capciosa, hein? Vamos lá. Depende. Né? Depende. Tem imóvel... A gente é sempre muito transparente, claro, né? Muito transparente. Olha, ele está fora do valor. O senhor quer deixar nesse valor? Legal. Porém, eu não vou dar o retorno que o senhor está esperando. Boa. Né? E isso já me prepara para uma futura proposta abaixo. Seu fulano, a gente já está com o imóvel do senhor há 3 meses aqui, não teve visita, não teve nada. Vamos botar para o valor que a gente, como especialista, determinou para o senhor? E o que nos prejudica muito nesse sentido, né? Até antes de vir para cá, eu estava pensando nesse tema, que legal que a gente caiu nesse assunto. De repente, em algum momento, naquela rua, daquele imóvel, daquele cliente que vale 500 mil e ele quer que tu peças 800, foi vendido um imóvel muito parecido com o dele pelos 800. Como que o meu vizinho vendeu e eu não vou conseguir vender? Mas a gente precisa entender que o imóvel não é só metro quadrado. A venda, ela vai envolver emoção. De repente, aquele imóvel que foi vendido por 800 mil, a pessoa que comprou era muro com a casa da mãe dela. E ela queria muito morar perto da mãe dela. Ou era muro com uma empresa específica, que para essa empresa pagar o dobro do que vale um metro quadrado ainda era barato, pela expansão que ela ia fazer na empresa dela. Né? Então, só que isso se aplica ao comprador, essa questão da emoção.
Infelizmente, ao vendedor, não. E como é difícil, louco. né? Como é difícil. Porque, vamos supor, tu vais no teu apartamento, né? Eu sempre digo, a minha casa é o meu templo, né? Eu adoro ir para casa, né? A gente sabe tudo o que custou cada tijolo lá. Mas esse valor afetivo, não pega nenhum. Quando eu vender o meu apartamento, é aquilo e deu. Deu. Agora, pro cara que comprar, não, mas espera, é no prédio que mora o meu irmão, ou é no prédio que mora o meu melhor amigo, talvez ele pague um pouco mais por isso. Mas não justifica o colocar a mais por isso. Os primeiros passos que teu filho deu ali dentro não vai influenciar. Não é o que vai, eu sempre falo. Existem 3 valores, né? O valor real do imóvel, o valor comercial e o valor sentimental. O estimativo. É isso aí. E eu tinha comentado, assim, a gente falando um pouquinho da nossa profissão, né? Que eu gosto muito, né? Adoro vender, né? Eu não sei fazer outra coisa. O que a gente pode... O que tem de diferente hoje de um corretor para o outro no mercado, né? A exclusividade dos imóveis, ela é cada vez mais escassa, né? E, eu sou de um tempo que só se trabalhava com exclusividade, então, sim, Jéssica, sim. Como é que era? Como é que funcionava, né? Nós não tínhamos WhatsApp, o celular tinha recém-iniciado, era tudo telefone convencional, enfim. E-mail, show, né? Quem é do meu tempo vai lembrar do Orkut. Orkut só podia 12 fotos, não é? Eu revelei agora, né? Enfim. Eu com a boca cheia de docinho. De doce, tudo diet. E aí, o que era o nosso marketing, né? Era uma página colorida no jornal às sextas-feiras. E a gente anunciava que nós tínhamos exclusividade e por semanas aquele anúncio era o mesmo, né? E aí a coisa foi mudando, a gente acabou vindo para as redes digitais, foi modificando e começou a se trabalhar sem a exclusividade. Então, o que hoje vai fazer um corretor, e eu sempre falo isso com a minha equipe, o que vai fazer ele ser diferente do outro? O conhecimento que ele tem. Porque o produto é bem provável que esteja com todos. Então, aquele conhecimento, aquela solução do problema, eu não gosto de falar a dor, né? Eu penso que quem cura dor é médico, né? Mas a solução daquele problema que o cliente te trouxe, tu teres esse conhecimento para ajudar, ou então ter a humildade de olhar para ele e dizer, amigão, eu não sei como resolver, mas eu conheço alguém que vai poder te ajudar. Porque hoje, cada vez mais, a gente vê uma especialização no mercado. Jéssica, quando eu comecei, eu fazia a verbação das casas que a gente vendia, né? A gente tinha que ir pessoalmente na vigilância sanitária tirar o alvará, a gente ia na Receita Federal recolher o INSS. Hoje já não cabe mais. Hoje tu tens despachantes imobiliários fantásticos que inclusive economizam para o teu cliente, que talvez seria um conhecimento que eu não teria. Pô, de que forma conseguir a isenção do INSS? Né? Talvez hoje eu já não saberia mais fazer isso. Então, assim, como é importante a gente entender que cada um no seu quadrado. Mas o que distinguiria o corretor? O conhecimento. E o atendimento. E, exato, o bom humor, eu não estou dizendo para o cara ser um piadista, mas assim, a pessoa tem que estar bem-humorada, e a questão do conhecimento. E hoje a gente tem umas plataformas incríveis de conhecimento gratuito. Porque eu te falei aí de congresso. Cara, requer um investimento, né? É hotel, é o congresso, é comida, é deslocamento, é o tempo, né? Até deixando uma dica aí para a turma, hoje no site do Cresci, a gente tem acesso a cursos gratuitos. Verdade. E cursos muito bons. Eu tenho um corretor meu, o Fabrício, que ele adora esses cursos e ele contaminou positivamente a equipe. É mesmo, que bom. Sim, Carol, faz porque eu preciso conversar contigo sobre isso daqui, né? E aí o outro já está fazendo também. Então, assim, eu estou fazendo um agora sobre administração do tempo. Mas tu já não tinhas feito curso sobre isso? Já. A CIB já tinha nos dado na época curso sobre administração do tempo, no tempo que não tinha o WhatsApp. Né? A gente aprendia que só podia abrir o e-mail 2 vezes por dia para dinamizar o tempo. Olha quanta coisa mudou, né? Mas são cursos muito dinâmicos, aulas de 25 minutos, gratuitas e com um nível de qualidade fantástico.
sabe? Até parabenizando, cresci nesse sentido. Porque era algo que até ontem não existia. Não existia. E assim, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Tem sobre foto, tem sobre documentação imobiliária. Eu tô fazendo esse do tempo. Esse do tempo é muito interessante. E aí ele vai conversar com a tua pergunta, se eu pego o imóvel que está fora do valor. Uma das aulas fala da importância de a gente saber dizer não. Que massa. Porque o tempo, ele é um recurso finito, né? Quando a pessoa fala tempo é dinheiro, não, gente. Tempo não é dinheiro, tempo é tempo, né? Tu não consegue comprar tempo. E é o nosso bem mais precioso. Exato, exato. E é o mais democrático, né? Justo. Porque o meu dia tem 24 horas, o teu também tem, do grande empresário também tem, né? E aí fala sobre essa importância da organização, assim. Então é bem legal. E aí a gente entra nesse tema, né? Que muitos querem ser como a Carol. Oxi, será? Não, mas é verdade. Muitos querem ser como a Carol, muitos querem ser como a Jéssica, muitos querem ser como o Ricardo Martins, enfim. Pessoas boas, pessoas que são referência, te considero referência. Poxa, muito mas obrigada. poucos querem passar pelo processo de fazer o treinamento, de fazer 4 faculdades, de fazer o curso. Então, o que eu penso, né, Jéssica? Então vamos entrar nessa do querer ser, né? Eu até para compartilhar contigo, Claro. E tu também me dizer se tu pensas dessa forma. Lógico. Sexta-feira eu estava com um grande empresário aqui de Brusque, ele está lançando um empreendimento, enfim, e aí a gente, captar o imóvel, a gente capta em 5 minutos, né? Eu quero absorver o conhecimento dele para poder passar adiante, né? Exato. Depois que o conhecimento é meu, né? Exato. Enfim, e a gente trocando ideia e a gente falando um pouquinho do mercado, né? Hoje a gente tem uma situação que é um grande desafio para os corretores, que é as expectativas criadas pelos clientes. Como assim? Então, vamos lá. É um tema um pouco polêmico, mas que eu acredito que tu vais acabar concordando comigo. Hoje, a gente tem muito latente as redes sociais, certo? E ninguém posta boleto para pagar nas redes sociais. A gente posta uma vida bonita. Eu não me posto ali do jeito que eu acordo, né? A parte boa, né? Só eu me posto maquiada, cabelo escovado, recebendo algum prêmio, executando alguma venda, né? Justo. A vida que, de repente, eu vou passear de lancha. A lancha nem é minha, mas eu tô postando foto lá na lancha, enfim. E isso acaba criando um desejo no cliente, que quando ele vem para a realidade, quando ele chega no nosso escritório para a compra do imóvel dele, a realidade momentânea dele não permite a concretização daquele desejo, né? Então, de repente, a pessoa me chega com uma renda X, em que eu consigo encaixá-lo num Minha Casa Minha Vida 2, 3, porém, dentro dessa expectativa, ele gostaria de um imóvel que fosse central, ele precisa de 2 garagens, ele precisa de 3 quartos e ele quer área de lazer para o filhote dele, né? E eu não consigo. Né? Então, isso acaba causando uma frustração no cliente, né? E uma dificuldade do corretor de trazer esse cliente para essa realidade. E às vezes o cliente fica chateado, então eu não vou comprar agora. Eu vou pagar aluguel mais um tempo e depois eu volto a conversar contigo. Gente, sou super a favor do aluguel, tá? É uma excelente renda que a gente tem no nosso escritório. Mas vamos lá, o aluguel é bom para quem? Para o locador. O aluguel é bom para o locador. Né? Se tu fizeres uma conta básica, em 11 anos de aluguel, tu paga o imóvel para o proprietário. Né? Carol, mas quem é que paga 11 anos de aluguel? Mas vai lá na AMA, eu te dou alguns nomes. E por quê? Porque passaram por situações na vida que não deu para comprar. Ou teve alguém doente na família, ou ajudou um filho, ou não conseguiu juntar a entrada, ou passou por algum problema financeiro, né? Enfim, então essa questão da expectativa que o cliente chega até a gente, eu vejo hoje como uma grande dificuldade. E aí o corretor tem que estudar. Eu vou cair de novo na chatice do conhecimento, porque eu bato nessa tecla, também. Né? E conciliar isso com uma boa rotina, né? Tem uma frase, a rotina come o talento no café da manhã, é isso? Eita, você me pegou. Eu adoro essa frase, porque assim, talento, legal, né? Se tu nasceu com um talento para venda, mas tu podes desenvolver esse talento,
né? Eu posso perder... ontem ainda estava com a minha Dinda, ela começou a gravar vídeos, ela falou, ai meu Deus, eu preciso perder a vergonha. Tu vais aprender a perder a vergonha do vídeo, né? A Jéssica não nasceu fazendo aqueles vídeos maravilhosos que ela faz. Teve uma evolução. Se tu pegar o teu primeiro vídeo e tu pegar os vídeos de agora, talvez antes para gravar um imóvel tu levava 2, 3 horas, hoje tu leva 5 minutos. Mas isso, né? Tu tens um preparo diferente, tu já tem uma prática, bagagem, né? Eu sempre comparo o nosso conhecimento, sabe uma caixinha de sapato? E aí tudo que a gente vai aprendendo, a gente escreve em post-its e vai botando lá, né? Como a tua caixinha já tá cheia, para chegar nesse momento que tu estás agora, né? E aí falando um pouquinho da rotina, né? E até naquele curso da administração do tempo que eu comentei contigo, fala sobre isso também. A gente não pode chegar no escritório e pensar, o que eu vou fazer hoje? Já ir com isso pronto. Preparar no domingo, o que eu vou fazer na minha semana? É o primeiro dia da semana. Gente, para tudo. Para tudo. Eu tenho uma rotina de horários, eu tenho um filho de 10 anos, eu sei que para eu comer direito, eu preciso fazer a minha marmita das jantas, e a gente faz, meu marido e eu fazemos isso no domingo. Eu sei que para eu conseguir fazer academia uma 3ª vez na semana, tem que ser no domingo. Eu já organizo os trabalhos da escola do Henrique com ele no domingo, a gente faz o que precisa. E o trabalho também. A própria questão, né, Jéssica, o CRM, né? Precisa. Ixi. É chato, gente. Eu acho que é a dor de todo gestor, né? O corretor alimentar o sistema. E não é só conosco, tá, pessoal? Não, só muda CEP, minha amiga. Sabe, não a gente compartilhando, por exemplo, um congresso como esse que a gente foi, a gente troca muita figurinha com imobiliários de outros locais, e aí o pessoal não nos vê como concorrente, abre números mesmo e tudo mais. É desafiadora a questão do CRM. Mas quando o corretor entende como aquele CRM lembra ele daquele cliente que ficou para baixo lá no WhatsApp, que aquilo vai viabilizar a venda para ele, a coisa flui. Verdade. Sabe? Né? Então, a questão dos processos. Os processos, né? Então, a gente inclui esses processos na rotina e aí eu consigo vender mais. E aí, agora voltando para o que tu falou ali da realidade do cliente, a gente entra em 2 assuntos que a gente já conversou também. A realidade do corretor, que muitas vezes a pessoa que está fora do mercado só vê a parte boa do mercado imobiliário, tá vendendo, tá com carro importado, tá estourado, mas não vê o distrato, não vê que 1 a cada 4 imobiliárias dá mais do que 20% de lucro. 1 a cada 5 dá lucro em vendas, e dessa 1 a cada 5, 1 a cada 4 é mais de 20%. Entendeu? São números bem interessantes. A gente não posta quando a gente vai mostrar na chuva o imóvel, né? Quando dá distrato. Quando o cliente deixa a gente esperando e não vai, né? O distrato, eu sofro muito com o distrato. Meus meninos, a minha equipe é só de homens, né? Corretor. É mesmo? Sério? Eu acho que eu sou muito braba. Eu acho que as mulheres não querem ficar lá comigo. É só homem, mulher? É só homem, né? Não que eu esteja fechada a mulheres trabalharem conosco, mas hoje a minha equipe ela é masculina. Tá, né? Com quantos corretores? Nós estamos com 4 corretores hoje, eu como gestora e a Ingrid como minha assistente. Massa. E tu sabe que é um outro ritmo, né? Então, assim, tem coisas que eles não falam na minha frente, que foram pra festa ou pra isso ou pra aquilo, né? É um outro nível de conversa, né? Uhum. E é muito engraçado porque, claro que dão discussões, né? É claro que vai dar, né? Mas é muito engraçado, assim, porque deu a discussão, o homem vira as costas, vamos lá tomar café? Já passou! Mas já passou! É capaz de sair da discussão, porque eu sou altamente corrompível com comida, né? Então é capaz de eles me trazerem um chocolate, me trazerem um cafezinho diferente, uma coisa que já sabe, não, já passou, a gente entendeu, é do trabalho e tal, né? Enfim. Então, o que tu comentou ali de quem nos vê no mercado, né? Eu nem sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu tive uma situação, uns anos, que eu aprendi e me ajudou muito. Eu sigo uma série de corretores, só que quando eu comecei a gravar, eu silenciei alguns deles no meu Instagram. Legal. Eu também. Eu tava com receio de falar isso, que de repente tu... Por quê? Jéssica, tamo lá. Aquele mês que foi lenha. Tu não vendeu nada, não girou, e tu trabalhou, e tu foi atrás, e aí tu abre o teu Instagram,
o cara lá assinando um contrato. Eu digo, meu Deus, mas o que eu fiz? O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz? E de repente a gente não vê que esse cara já tá... A gente vê, né? A gente tá por trás, mas assim, naquele momento que bate, é um sentimento tão ruim, né? Que tu pensa, Cacilde, será que eu tô no caminho certo? Será que é o caminho que eu devo seguir? Exatamente isso. E aí eu silenciei. E me fez muito bem. Ah, Carol, mas tu já comentou stories meu. Claro, são períodos. São períodos, né? E a gente tem pessoas no mercado imobiliário que agregam muito pra gente. Mas eu tomei esse cuidado. Na época até foi uma sugestão, logo na primeira consultoria que nós fizemos, que era com o Rosalvo. Olha, já estão dando tempo aí pra gente falar. A gente vai tocar mais que esse podcast tá bom. Não, e na época eu buscava muitas fontes diversas de conhecimento, né? Em que sentido? Eu ouvia o fulano, eu comprava o livro do cicrano, ia na palestra do beltrano, e aí eu me lembro que o Rosalvo disse, Carol, me dá um tempo agora, não faz mais nada. Por um mês, por 40 dias, para a gente fazer uma higiene mental e a gente traçar uma linha de conhecimento contigo. Porque senão a gente pega muitas informações e no final nada se aplica. Justo. Hoje, eu não sei como é que tu reages nesse sentido. A gente tem uma rotina muito legal lá no escritório. Às terças de manhã é a reunião da equipe, né? Então, já faz um tempo que a gente desenvolveu o seguinte. O corretor que ele está de plantão na segunda-feira, ele tem que levar um material para a gente conversar na terça. Legal. Porque ele vai estar no plantão. Então, como é que é o material? Por exemplo, ontem o Edu, meu corretor, ele levou uma reportagem, né, sobre os bairros brusquenses. Mas muito legal. O bairro que mais cresceu, Santa Terezinha, né? A gente já vê isso empiricamente. Mas como é legal tu ter esses números, né? Então, ele trouxe reportagens do jornal Município. Muito legal. Na semana passada a gente assistiu um vídeo, né? E aí o corretor comenta sobre aquele vídeo e a gente faz uma mesa redonda. Então assim, para falar mesmo dos imóveis captados, às vezes é 20, 30 minutinhos só. O resto da reunião é bate-papo que agrega conhecimento, né? E a gente sempre traz, e os meninos acabam trazendo, vez ou outra, vídeos dos gurus do mercado imobiliário, né? E aí teve um vídeo que me marcou muito, do Guilherme Machado, que ele dizia que a gente não deve estender a mão para o cliente, para cumprimentar. E não dá bom dia, eu acho, né? Por quê? Mas ele tem uma explicação científica, vamos lá. Porque o cliente ele pode se sentir invadido quando eu estendo a mão para ele. Que esse estendimento de mão, acho que é assim que fala, ele deve vir do cliente primeiro. Aí o meu corretor me deu uma cotovelada. Isso não é tu, né? Eu falei, eu não sei trabalhar dessa forma. Eu preciso abraçar, beijar, dar o braço, brincar, perguntar do cachorro. Já chega com sorrisão. Porque hoje os contatos que chegam na Amo, né? Por exemplo, a Jéssica foi lá na Amo. A Jéssica quer comprar uma casa, né? A Jéssica vai ser atendida pelo corretor de plantão, né? A Jéssica pediu para falar com a Carolina, ou entrou em contato comigo, porque eu tenho ainda uma rede muito grande, né, nesses anos todos de mercado. Então, sou eu que atendo. Mas os clientes novos vão todos pros corretores. Captações, enfim, novas são todas os corretores. Então, eu acabo atendendo quem eu conheço. Então, tu imagina, a gente chegou aqui hoje, já te abracei, já trouxe o docinho, já fiz uma brincadeira contigo, já tomamos um café. Se eu for diferente disso, talvez eu... Perde a tua essência. Exato. Tu vai perder a tua essência. Já perdi cliente por isso? Acho que não, ao menos nunca voltaram para me dar esse feedback, né? Mas enfim. E aí, o porquê dessa conversa? Que o guru, os gurus que a gente tem, né? Por exemplo, o Guilherme Machado, um cara ótimo, o Ricardo Martins, enfim, trazem muitas informações bacanas pra gente, né? Mas a gente entender que não existe receita de bolo. O que se aplica talvez para ti, não vai se aplicar para mim, e de repente, com clientes distintos, algo se aplica ou não. E até de conexão do próprio cliente, né? Muitas vezes assim, esse cliente não tá me respondendo mais, não tá me dando abertura, eu pego e passo, Cíntia, entra em contato com esse cliente, vê se dá boa. Às vezes ele se simpatizou mais com a Cíntia. Perfeito. E no que eu errei? Às vezes tu não errou em nada. Em nada. Não ficar procurando caraminhola, sabe? Às vezes tu não errou em nada. Não rolou conexão ali. Não deu match.
E de repente ele foi abordado de uma outra forma, que ele curtiu, ou o imóvel que ele viu em outra imobiliária talvez tu não tinhas. Perfil comportamental Exato, diferente. ele se identificou mais com atendimento masculino do que com o feminino. E assim vai, né? Mas a gente tenta, né? Porque é lindo falar isso aqui, né? Mas no dia a dia a gente pensa, mas por que ele não comprou comigo? No que eu falhei? Mas não é possível. E quando a gente tem aquele imóvel que ele comprou na carteira? Como que eu não ofereci esse imóvel? Mas como que eu não ofereci? Ou aquele assim, né? Que aí a gente percebe mais uma vez que muitas vezes o que o cliente fala não é uma verdade absoluta e não é o que ele realmente quer. Que o cliente chega e fala assim, eu quero um apartamento de, sei lá, 800 mil reais, de 3 quartos mobiliado. Aí tu descobre que ele pagou 1 milhão num pelado. Num pelado. Um pelado. Aí a gente fica naquela, será que eu mando ou será que eu não mando esse que é mais caro? E o medo de a gente publicar isso, o pessoal dizer, faltou entrevista tua. Gente, não faltou, gente. Eu pergunto muito, gente. Eu pergunto muito, né? E o cuidado que a gente tem também para não minar o cliente com... Assim, hoje na nossa carteira nós temos eu olhei esse número ontem, 1.103, 1.104 imóveis a gente tem. A nossa carteira é uma carteira bem viva, assim. Nós já tivemos mais imóveis, tá? Quando nós migramos de sistema, migrou imóveis inativos, enfim. Nós fizemos uma limpa, eu cheguei a ter cadastrado quase 2.000 imóveis. Nós ligamos um por um. Sim, fizemos um mutirão na imobiliária, a equipe de vendas. E nós limpamos a carteira. Ou o contato já não era mais aquele, ou o imóvel já tinha sido vendido, ou a pessoa ia usar o imóvel por enquanto. E aí de 1.800, 1.900 imóveis nós viemos para 1.100, 1.200. Então a nossa carteira está sempre oscilando nesse número. Porque entra 30, 40, 50, 60 imóveis num mês, teve mês que entrou mais, mas por outro lado a gente se compromete a ligar para os antigos para estar atualizando. Porque não é só captar, né? Não é só o captar. Eu digo que assim, muitas vezes o corretor fala, essa captação é minha. Tá atualizado? Tu entrou em contato com o cliente, tu deu um respaldo para o cliente de, teve procura, não teve. Tu sabe que é uma coisa bem legal e quando a gente trocou de sistema, a gente reparou isso. O nosso sistema, ele tem uma ferramenta que se tu fizer o cadastro completo do vendedor, por exemplo, com um e-mail, o cliente vai receber feedback de todas as visitas, porque o corretor ele marca a visita no sistema e ele tem que dar um parecer, é o nome. Então ele recebe o parecer. E aí no parecer a gente não tem vergonha de falar exatamente o que o cliente falou. O cliente não gostou porque achou caro. Quem? A gente usa o Imovil. Imovil, isso, né? Em princípio, nós trocamos ele, a gente começou a trabalhar com ele por causa dos repasses da locação, que ele faz o repasse automático, né? Mas na venda, eles dão cursos, né? É bem legal. E aí, como gestora também é muito bom, né? Aconteceu uma coisa interessante, aí falando também para os imobiliaristas, né? Eu sempre comento com os meus meninos, porque eu acho interessante trazer números para eles. Que não se pode ser medido, não se pode ser controlado. Exato, né? Então, assim, poxa, esse mês tivemos tantos leads, né? Geramos tantas vendas, né? Até o Edu falou, vai levar o teu caderninho lá na Jéssica, né? Porque a gente tem no sistema, mas na hora da reunião eu escrevo a old school aqui, é tudo no caderno. Nós temos uma equipe hoje menor do que eu tinha ano passado. Mas para tu teres uma ideia, o mês que nós menos crescemos em VGV, nós crescemos 33%. Uau! Comparando sempre a gente com a gente mesmo, claro, tá, Jéssica? Claro. Por favor. Né? Então eu pego os números da Amo de janeiro desse ano para janeiro do ano passado, os números da Amo de fevereiro para fevereiro do ano passado. Porque eu não sei se tu sentes isso, a gente sofre uma certa sazonalidade, né? Começo do ano tem aquela pegada do ano novo, vida nova, e depois a coisa esfria um pouquinho e depois volta um pouquinho. Isso aí. Então, esse ano, mês a mês, falando em VGV, que é uma das métricas, né? VGV e comissionamento, eu acho que são duas boas métricas. O mês que nós menos crescemos 33%. E com uma equipe reduzida. Reduzida. Tá, mas e aí, né? Como é que tu explica isso, né? Porque a gente fica pensando, né? E aí eu comentei com a equipe, eu falei, gente, mas olha quantos contatos estão entrando, né? E uma das políticas que nós tivemos foi de ter hoje uma pré-atendente,
Nós temos uma moça que todo cadastro que entra na imobiliária, primeiro ela coloca no sistema e depois repassa ou ao corretor de plantão ou à atendente de locação. Aí o meu corretor olhou para mim, mas sempre foi assim, a gente que não cadastrava. Aí, não tem aquele meme assim que o cara se pisca toda, gestão é a minha paixão? Não tem! A turma caiu na gargalhada, né? Porque eu não consegui disfarçar. Carol, sempre foi assim. É que a gente não... Na hora, na né? hora! Porque entra um contato. Era só curioso. Tá. Que a vida da gente do jeito que tá hoje em dia... O cidadão vai pegar... Eu queria pegar meu telefone aqui para fazer a mímica. O cidadão vai pegar o telefone, tirar o tempo dele para ligar para ti só porque ele é curioso. Não, gente. Era eles que não cadastravam. Tinha essa questão. Então, hoje, com uma pré-atendente, e aí até fica a dica pro pessoal das imobiliárias, é um investimento? É um investimento. E funciona? Muito. É. Muito. Tu precisa dar um treinamento para ela? Ela foi aprendendo com a gente. Porque Entendi. a gente até procurou, Jéssica, treinamento específico nessa área, né? Sebrae, Senac, né? Mas para a área imobiliária não tem. Então a gente foi aprendendo juntos. Então ela desenvolveu uma rotina que pra gente faz sentido. Como é que é a rotina, né? Ligação, prioridade, e atendimento na loja, prioridade, né? Uhum. Depois disso ela zera os WhatsApp, né? Então, ela já faz o pré-cadastro no sistema, na locação, inclusive, ela já faz um pré-atendimento, porque as pessoas, às vezes, o valor, né? A gente precisa responder o valor, a qual o bairro precisa responder, mesmo que às vezes está no anúncio, mas já queria, né? Uhum. E aí, o da venda, aí ela não faz o filtro. Ela cadastra o cliente, cadastra o imóvel pelo qual o cliente pediu e é encaminhado para o corretor responsável. Se é para o captador, se é para o de plantão, aí vai para cada caso. Nos ajudou muito, porque hoje eu tenho uma fidelidade nos números. Eu sei exatamente quem entrou em contato conosco e por qual canal, né? E pasmem, né? A gente gasta tanto com Google, né? Facebook, Google Ads, bababá, e a placa ainda nos dá muito retorno. Né? Um abraço aí pro Fábio da Company, já fazendo a propaganda grátis aí. Exatamente. Nos dá muito retorno. Aquela plaquinha de polionda de 12,50 é o que vai me fazer vender. Carol, mas vai bater gente na minha casa sábado, vai bater gente na minha casa domingo e você não vai deixar entrar. Não. Você vai dizer, olha, tem o telefone do especialista ali na placa, tu ligas, porque querendo ou não, a gente já cuida desse filtro, a gente acompanha todas as visitas. Dá essa segurança pro cliente, exato, né? Mas exato. realmente, placa dá muito retorno. Muito. E a gente entende que não é todo cliente que quer. A gente entende, mas se a gente pode forçar um pouquinho assim para insistir na placa, sabe? Eu faço. Porque realmente porque dá aí muito o cliente tá passeando final de semana... Total. Com a namorada, dando uma volta. Amigo, olha essa casa aqui. Total. Já bate a foto, manda a foto pra gente no WhatsApp com a placa aparecendo, né? Eu não sei como é que era na tua casa. Normal, na nossa casa, dar uma voltinha de carro no domingo. Meu pai botava a família no carro e a gente dava uma voltinha no domingo. Gente, mas eu me lembro disso claramente. E depois que a gente ficou mais velho, ou só ia ele e eu, ou só o meu irmão e ele, a gente já parava num parente, já tomava um café, já, sabe, era muito legal. E Brusque é uma cidade pequena, o pessoal gosta disso, né? Às vezes a gente pensa, vou botar uma plaquinha lá dentro daquele condomínio, ninguém vai ver. Vai. O colega de alguém que mora lá vai num jantar lá. Pô, mas se ele já é colega de alguém que mora lá, a chance de eles terem um perfil muito parecido é muito grande. Justo. Será que não vai fazer sentido para ele morar no mesmo local que o colega dele trabalha, já que a vida deles é tão parecida, né? Então, assim, são conexões que dá para fazer e aí a placa acaba resolvendo todas elas, né? Com certeza. Carol, agora que tu comentou que um desses corretores, em uma das reuniões, entrando agora um pouquinho mais no mercado de Brusque, né? Que ele trouxe os bairros mais valorizados, que a gente já sabe também que é Santa Terezinha, que teve esse boom ali por causa da Unifeb, enfim, né? Na tua visão, o que tu espera aí dos próximos anos? Tem algum bairro que você pensa assim, esse daqui vai ser a próxima bola da vez? Vamos lá. Que difícil, né? Porque de repente a gente fala alguma coisa, a gente não tem uma bola de cristal, né? Claro, é uma opinião tua, assim, no geral. Para tu teres uma ideia, a nossa imobiliária é no centro, mas o bairro que eu mais vendi até hoje foi Dom Joaquim.
Por que Dom Joaquim? Porque eu adoro Dom Joaquim. Eu adoro aquilo lá. Adoro aquele bairro, eu acho um bairro completo. A gente não depende do centro para nada, né? E moro na Santa Rita, né? Mas eu falo isso porque, de repente, a gente não consegue ser neutro, né? Numa opinião. Eu vou tentar ser imparcial, né? Mas a neutralidade, ela não existe, né? Ao menos a meu ver. Então, nessa tua pergunta, Santa Terezinha e Santa Rita, eu acho que é um caminho ainda muito longo de valorização, né? A gente tem hoje uma gestão, e aí eu vou falar um pouquinho da Unifeb. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar para a doutora Rosemarie Glatz, que é a reitora da Unifeb, né? A gente já fez alguns negócios juntas, e aí ela sempre me recebe, e aquilo, né? Falo de negócios 1 minuto e o outro tanto tentando absorver informações. E a Unifeb, ela tem um programa de crescimento que vai longe ainda, né? Por exemplo, por que a Unifeb começou por medicina? Eu não sei se tu já paraste para pensar, e isso ela me explicou. Por que a Unifeb não começou pelo curso de enfermagem? Né? Assim, eu na minha ignorância, eu começaria do menor para o maior. Não, ela já começou do mais difícil, do pior laboratório, digamos assim, do maior laboratório. Por quê? O pequeno cabe no grande. Então, tudo que ela quiser fazer agora da área médica vai caber no laboratório que ela já fez para medicina. Não vai precisar ter puxadinho, não vai precisar ter emenda. Faz sentido. E a Unifeb tem área ali ao redor para crescer, né? A própria doutora Rose comentou, Carol, a gente não tem uma crise de ensino. Hoje, eu não consigo ter mais alunos porque eu não tenho mais espaço físico. A minha concentração hoje é em ampliação do espaço físico para atender mais alunos. Então, eu não vejo assim que vai sobrar imóvel ali. Não vejo, porque, gente, isso é em todo lugar do país, aonde tem faculdade realmente desenvolve economicamente. Nós tínhamos primeiramente o caso da FURB aqui em Blumenau, que sempre foi dito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas migram de casas, porque lá é muito comum tu mudares de escola, quando eu falo primário, né? Do ensino fundamental para o ensino médio, e as famílias mudam para as crianças ficarem mais perto das escolas. E eu vejo aqui da mesma forma. Tu acredita que essa alta construção de flat, de estúdios, não vai atender devido ao crescimento da Unifeb, assim? Vai, e já estão migrando mais para o centro. Né? Ontem a gente falou sobre isso ainda na reunião da equipe, né? Será que não vai sobrar flat? Não, gente, não vai. Não vai. E não só pensando no investidor, tá? Cada vez mais hoje as pessoas moram sozinhas. O perfil do consumidor mudou, né? Muito, muito, né? Por escolha, o eu solo, né? Eu optei por não casar, eu optei por não ter filhos, ou talvez alguém com um pouco mais de idade que queira ter o espaço, né? Que viaja muito, que um apartamento de 1 quarto comporta. Eu vejo nesse sentido, né? E aí tu me perguntou de crescimento, né? Santa Rita e Santa Terezinha, por muito tempo, a facilidade da Beira-Rio, da locomoção, né? Eu moro na Santa Rita, até no escritório são 6 minutos. É muito rápido, né? Eu vejo também um bairro que, minha opinião, que eu acho que vai crescer muito, o bairro São Luís, que ainda é um bairro que ele oferece muita casa de terreno grande, que permita prédio lá. E é pertinho de tudo, né, Jéssica? Por exemplo, ali da sorveteria Maroma até onde as Casas Bahia, não dá 2 quilômetros. Pertíssimo, né? Tudo. E aí tu passa por mercado, por verdureira, por farmácia, por tudo. Tudo. Tu tens todo o comércio ali, né? E uma qualidade que eu vejo de Brusque, diz que vendedor, né, corretor nunca fala mal da própria cidade, né? Eu sou bem fanzona de Brusque, bem fanzona mesmo. É sensacional. A nossa história eu acho fantástica. O que eu acho legal em Brusque? Todo o bairro, ele cresceu para atender a comunidade, né? Claro, eu não tenho hospital em todo o bairro. Mas o hospital, quando é que a gente usa, Jéssica? Uma vez por ano? Uma vez a cada 5 anos? Mas, por exemplo, tu vais para Águas Claras. É uma mini cidade? Tu vais para o Rio Branco. É uma mini cidade. Dom Joaquim, que eu comentei anteriormente, é totalmente independente, né? Então, Brusque teve essa qualidade de crescer espalhado. E já não é mais necessário, como era quando eu comecei na corretagem, tu vir para o centro. Para a cidade. Vou para a cidade. Por que
que não é mais necessário? Banco hoje é tudo online, né? Eventualmente, Carol, mas o meu dentista, o escritório, o consultório dele é no centro. Legal, tu vai no dentista uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Então hoje a questão do banco é tudo online, as próprias lojas, olha cada loja legal que tem nos bairros, né? Cada loja bacana que tem nos bairros, Eu né? morava no Paquetá que dá tipo 13 minutos do centro, quase 15. Eu ia no mercado de pé. Chegava dentro, quero comer um lanche, eu só atravessava a rua. Tudo. É isso aí. E hoje o comércio, como é fomentado, por exemplo, no Paquetá, né? Inclusive, a gente vai lançar um empreendimento mais pro final do ano, que vai ficar ali nessa região da Travessa Lagoa Dourada, ali divisa com o Paquetá, porque a gente realmente vê o bairro como um bairro completo. Com certeza. Completo, né? Então, nessa questão que tu me perguntas, o que tu vê crescendo mais? Eu vejo por igual, porém eu vejo um carinho especial com o bairro São Luís, nesse momento. Legal, eu também tenho... Né? Eu acho que é a menina dos olhos ainda, né? Por mais que a Santa Terezinha teve essa expansão, essa valorização, acho que quando a gente fala São Luís, eu digo que é a menina dos olhos de Brusque. Um bairro que seria excelente, né, se pudessem prédios maiores, e aí o plano diretor está trabalhando, né, já sabes o que eu vou falar, né? E aí a municipalidade está trabalhando nesse sentido, seria o Jardim Maluche, né? O Maluche é um loteamento que ele foi feito faz 60 anos, né, com ruas de 20 metros de largura, né, foi assim, muito inovador. Hoje em dia, para a época, então, nem se fala, né? Geologicamente, o solo do Maluche é bom. Então, isso nos ajuda também, porque a gente vem de um histórico, agora a gente anda meio esquecido disso, né? Mas 2008, 2011, nós tivemos enchentes grandes, né? E o Maluche, ele não é atingido, ele é fácil da SAMAI chegar ali, porque hoje uma dificuldade que a gente tem em Brusque, por exemplo, para lançar um empreendimento como um loteamento, é a SAMAI ter disponibilidade de água para o local, porque a nossa cidade cresceu e a estação de tratamento precisa expandir também. Né? Então o Maluche tem essa vantagem também, mas ainda a gente tem a restrição construtiva ali, né? Então, mas seria um local fantástico grudado no centro, tem um Instituto Federal ali embaixo, verdade, né? Então praças, né, para o pessoal ir mais para a rua, né? Mas eu imagino que é algo um pouquinho mais para frente. Tem muito a crescer ainda a nossa cidade, muito, né? Muito a crescer, muito a evoluir. A gente só precisa que a renda salarial desses clientes, enfim, consigam acompanhar essa alta valorização dos imóveis, essa demanda, que foi o que a gente conversou antes de começar o podcast. Pois é. Falamos sobre isso, ainda dá um tempinho, será pra gente falar? Vamos tocar, que tá legal. E eu vou comendo docinho. Sim, próxima vez eu trago um pote maior. A gente está numa expectativa muito grande do mercado, então vou voltar no assunto que a gente falou por trás das câmeras, né? A gente está numa expectativa muito grande no mercado imobiliário para quando o crédito imobiliário não do Minha Casa Minha Vida, daquele cara do upgrade, né? O cara, ele começou no Minha Casa Minha Vida, ele saiu do aluguel e agora aquele imóvel para ele ou já está pequeno, ou aquele bairro não faz mais sentido, ele quer ir para um maior, né? O cara do segundo imóvel, né? E a gente está naquela expectativa da taxa de juros voltar lá para o começo, antes da pandemia, a um dígito só, né? Abaixo dos 10%. Eu me preocupo muito, tá, Jéssica? Por favor, eu não tenho grandes conhecimentos de economia, mas o que fica o receio, né? A gente viu a Selic aí cair recentemente, agora no segundo semestre vai cair mais um pouco, né? O que me preocupa? A partir do momento que a Selic cai, a taxa de juros do financiamento também vai cair. E as pessoas vão ter mais acesso aos financiamentos. O meu receio é a gente sentir a falta de imóvel que nós sentimos do começo da pandemia. Faltou material de construção no mercado, faltou produto. Automaticamente, o valor dos imóveis subiu. E o salário dessa turma que estava pagando mais juros, né? A gente comentou aqui, eu vi uma reportagem em São Paulo, em média, nos últimos 5 anos, os imóveis aumentaram 54,4% o valor, né? Qual é o investimento que te rende isso? Fora o aluguel, né? Então a gente está tratando aí, pelo menos, um aluguel mediano, hoje a gente fala em 0,5% ao mês, mas é muito comum a gente pegar aluguéis de 0,6%, 0,7% ao mês. Vamos arredondar aí 54% em 2 anos, deu em torno de 0,8, 0,9 ao mês. Tu tens uma renda aí de pelo menos 1,3, 1,4 ao mês, né? Mas o que é o meu receio? Esses imóveis voltarem a subir
que já estão num patamar alto, só que essa turma que está comprando, o salário dela não aumentou 54% nesses últimos 5 anos. A entrada dela não aumentou 54% nesses últimos 5 anos. Né? Então, a gente vai ter um desafio de atendimento dessa demanda. Isso, assim, pensando num cenário pessimista, talvez, mas eu tenho muito receio que isso aconteça. Nos facilite o acesso ao crédito, mas nos encareça ainda mais os imóveis, sabe? Como o mercado imobiliário é uma engrenagem, né? Total. Não adianta, é uma engrenagem que se entrar um negocinho... E é uma engrenagem que não pode parar. O PIB, ele depende muito desse mercado. A questão da empregabilidade depende muito desse mercado. Por que foi lançado na época Minha Casa Minha Vida, né? Eu sou da época do Minha Casa Minha Vida dos imóveis a 80 mil. Ai, que delícia de vender! Tirar pedido! Então, mas não tinha produto. Não era comum. A gente não tinha geminada como é hoje. As primeiras geminadas que eu vendi tinham 3 quartos, Jéssica. Eram térreas com terrenos gigantes ao redor. Não tinha, era muito diferente, né? Então a gente vendia, na época, ai meu Deus, será que a Caixa vai me fiscalizar? A gente vendia 85 mil geminado de 3 quartos, térreo, com garagem. A pessoa, ela dava 5 mil reais por fora e a gente financiava os 80 no banco. E aí, acabou ficando inviável os valores, a Caixa aumentou Minha Casa Minha Vida para 100 mil. Automaticamente, em uma noite, todos os imóveis de 80 foram para 100 mil, né? Mas era o valor que se aplicava na época, né? E por que foi feito isso? Para fomentar a economia, né? Para fomentar a venda de... Porque é uma cadeia, né? Não tem como só um setor ganhar, não tem como viver numa bolha. E aí, como a construção civil emprega muita gente, gira muito... Foi feito esse incentivo na época, que eu penso que não, Minha Casa Minha Vida nunca mais vai terminar. Né? Muda de governo, muda de nome, enfim, né? Mas permanece, né? Que loucura, cada geminada 80 mil. 80 mil. Eu me lembro de uma das primeiras que a gente vendeu lá perto da Panificadora Teixeira, no Cedro Alto. Por isso que eu digo pra ti, foi um bairro que eu vendi muito, gosto, né? Muito dessa região, muito mesmo. É uma região Nossa, você lembra bastante do cliente, venda local. Claro, a gente lembra, cada um a gente marca o coração. Tomara que eu marque eles como eles me marcam, com certeza. Carol, então, pra finalizar, deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei prestando atenção nas tuas histórias, nas tuas conversas. Eu tenho uma história contigo que talvez tu não se lembre, ou talvez tu nem saiba. Me conte. Que eu levo até hoje comigo nos meus atendimentos. Eu fui atender contigo, eu não lembro se foi num Zion. Não, foi aquele da Estrucom. Não, claro, da Mineral, no Green Park? No Green Park. Claro que nós fomos para fazer as fotos, lembra? Eu não lembro. Claro. Eu não sei se foi um atendimento com o cliente, enfim. Claro. E eu acho que o teu cliente não foi, mas a gente manteve para honrar com a pessoa que tinha, era um imóvel que era alugado. Eu não vou me recordar o certo que foi. E aí a moça da faxina do prédio, a zeladora do prédio, ela tava limpando ali o prédio. E aí tu foi muito simpática com ela. Olha só. Aí tu foi muito simpática, tipo, dá licença, como é o nome da senhora? Tudo bem? Bom dia. Eu posso passar aqui um pouquinho, mas tipo, com uma simpatia. Que legal. Aí eu assim, cara, eu vou adotar isso pra mim. Claro. Não que eu não dê bom dia pra pessoa e nada, mas tipo, bom dia. E, cara, só faltou tu abraçar aquela moça. E eu acho que isso é o que mais irradia em ti, cara. A tua simpatia, a tua gentileza. Muito obrigada. Imagina, e saiba que, tipo... Eu fui um caso que eu não cheguei pra ti e falei, Carol, vou adotar isso pra mim, mas eu tenho certeza que muita gente deve se espelhar em você. Que legal. Em relação a isso. Que legal, agradeço. Olha só, deixa algo que eu nem... jeito. Que legal, fico muito feliz, a contaminação positiva. Exato. Que a gente fala, contaminar pelo bom exemplo, fico muito feliz. Com certeza. E então, eu quero te agradecer novamente. Imagina. A possibilidade de estar aqui. Eu fiquei muito lisonjeada, já contei pra tanta gente. Que bom! Já contei pra tanta gente, que seja o podcast mais assistido. Amém, né? Que a gente... poder levar um pouquinho da nossa história, essa história que eu me orgulho tanto, a história da minha família, falar um pouquinho do mercado e reiterar, né? Não existem verdades absolutas, né? De repente, algo que eu disse aqui não faz sentido para alguém que está nos ouvindo, né?
E a gente tá aqui para aprender mais. E olha, Carol, tal coisa que tu comentou comigo não se aplicou. E compartilhar isso com a gente, porque daí a gente tem mais um ponto de vista pra gente estar crescendo um pouquinho mais. Com certeza. Pegar o que foi falado nesse podcast, o que acha que encaixou, botar no seu mosaico, agregar. Isso. Né? Lembra da caixinha? Eu não sei se Da a gente caixinha. falou. Eu sempre comparo o nosso conhecimento a uma caixinha de sapatos. Tudo que a gente aprende, a gente escreve um post-it e vai colocando lá dentro, né? A gente ter essa humildade de entender que a nossa caixinha nunca vai estar cheia, né? Exatamente. Né? Exatamente. Minha amiga, muito obrigada, Imagina, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. Muito obrigada mesmo. É isso aí, gente. Então, esse podcast ficou sensacional. Uma aula. Curte, compartilha e comenta. E eu te vejo no próximo episódio.